Jesus se encontrou com uma autoridade religiosa que precisava nascer de novo, com uma mulher sedenta que precisava matar a sua sede. Mas em muitos encontros, nenhum é mais tenso do que aqueles em que Jesus se encontrou com pessoas possessas por um espírito imundo. O que Jesus fazia por elas? Acompanhe o nosso programa de hoje e descubra junto conosco o que um encontro com Jesus pode realizar na sua vida. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma grande alegria poder receber você aqui conosco, para juntos encontrarmos o Senhor Jesus em Sua Palavra. Um homem religioso que precisava nascer de novo. Uma mulher solitária com muitos relacionamentos, mas nenhum deles podia satisfazer a sua verdadeira sede. Em todos esses encontros, uma única resposta: Jesus. Ele mesmo poderia fazer tudo o que eles mais precisavam, fazer nascer uma nova vida e oferecer a água da vida a todo aquele que tem sede de salvação, sede de vida eterna. Mas em todos os encontros de Jesus, nenhum é mais tenso do que aqueles em que ele se encontra com alguém possesso. A imagem de uma pessoa se cortando, gritando entre túmulos, é realmente assustadora. E era tão assustadora que as pessoas da cidade amarravam aquele homem com correntes, mas eles não poderiam subjugá-lo, eles não conseguiam prendê-lo de fato. Esse homem é o jovem possesso de Marcos, no capítulo 5, aonde, possesso de uma legião, trazia grandes tormentos para ele e para toda uma cidade. A solução? Um encontro com Jesus. Um encontro para transformar. Um encontro para mudar. De um homem agitado por um espírito imundo para um homem sereno, tranquilo e transformado pelo Senhor Jesus. É no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que nós encontramos esse episódio. De um homem que andava nu pelos sepulcros, gritando, se cortando, se ferindo e sendo amarrado pelos moradores daquela cidade. A solução não poderia vir das correntes, mas apenas quando o Senhor Jesus se depara com ele, descendo de um barco, para então dar àquele homem o que ninguém poderia dar, uma transformação em sua vida, uma transformação que somente Jesus poderia realizar. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ao verem o homem assentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Ao invés de talvez ficarem se perguntando: quem fez isso? Quem seria capaz de transformar uma pessoa assim? Eles têm medo de Jesus. Mais à frente no texto, eles até pedem para que Jesus deixe a sua cidade. A verdade é que aquilo que os homens da cidade não puderam fazer com suas correntes, Jesus fez com a sua palavra. Eles tentaram prender aquele homem para que ele não os perturbasse mais. Jesus traz uma solução. Jesus traz uma salvação, uma transformação pela sua palavra, porque somente Jesus pode fazer isso. E ao ver
uma realidade tão preciosa como essa, não é necessário ter medo em nosso coração, mas olhar para aquele que é capaz de transformar um homem de espírito agitado e tempestuoso em um homem calmo, vestido e em perfeito juízo, olhar para esse Jesus e dizer que o encontro com Ele pode ser transformador, pode ser para mudar de uma vez por todas a nossa vida. Um homem agitado por espíritos imundos, transformado pela palavra do Senhor Jesus. Hoje eu e você podemos também experimentar a paz que somente vem de Cristo Jesus, à medida em que ouvimos a sua voz e experimentamos a transformação que Ele pode trazer na nossa vida. Dor, sofrimento, angústia. A Bíblia conta a história de um homem que sofria por tudo isso. Possuído por uma legião de demônios, ele habitava em um cemitério, em meio a sepulcros. Isso pode parecer estranho, talvez a imagem de alguém que habite em um cemitério seja algo distante demais. De qualquer forma, isso não
sai do fato de que havia uma opressão gigantesca na vida desse rapaz. Eu gostaria de ler o início dessa história, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. É interessante ver que o sofrimento desse rapaz era um sofrimento não apenas espiritual, mas inclusive físico. Ele se mutilava, com pedras ele acabava batendo em si mesmo. Ele procurava de alguma maneira uma alternativa para todo aquele sofrimento, mas nada havia sido capaz de trazer um alívio para a vida dele, nenhum recurso humano. Imagine você prendendo uma pessoa numa cadeia mesmo convencional, mas as grades, as algemas não são fortes o bastante para segurarem a força desse rapaz. Em outras palavras, os recursos humanos não eram capazes de deter esse homem. Como eu disse, talvez a imagem de um homem que habita em um cemitério, que já foi preso e a cadeia não pôde suportá-lo, seja algo distante, talvez fugindo um pouco até daquilo que nós entendemos como a realidade do aqui e agora. Mas o que nós não podemos fugir é da realidade de muitas opressões que às vezes vivemos. A grande verdade é que há áreas da nossa vida que tentamos dar soluções humanas e muitas vezes não conseguimos. Eu me lembro de uma vez em São Paulo, quando eu ouvia uma mulher falando a respeito do filho e de problemas relacionados à saúde que o filho tinha, e ela dizendo que já havia participado de correntes de oração, já havia levado uma peça de roupa do filho para ser ungido em um determinado lugar, e isso não resolvia o problema do seu filho. Perceba, por mais que não estejamos falando de uma possessão demoníaca nesse caso, ainda assim a solução parece buscar em recursos humanos. Só que há determinados momentos que os recursos humanos já não parecem mais resolver. Há momentos na vida que parece que a saída ou a alternativa não pode brotar dos recursos que nós temos aqui. Assim como esse homem que andava noite e dia e não conseguia achar uma resposta, muitas vezes nós andamos por esses mesmos caminhos e não há resposta. Parece que quanto mais nós procuramos, maior decepção nos toca o coração. A grande verdade é que a Escritura vai dizer que existe uma única resposta. O Evangelho de Marcos vai sempre apontar para momentos de muita tensão. Se você voltar um pouquinho, o capítulo 4 termina falando de uma tempestade, onde os discípulos acreditam que vão morrer, e não há recursos humanos também que sejam capazes de acalmar essa tempestade. Até que um homem aparece e muda a história. Até que um homem é capaz de olhar para o mar, para o vento, e com uma única palavra fazer com que eles se acalmem. Esse mesmo homem aparece para esse rapaz, de espírito imundo, espírito sujo, e agora a solução estava na frente dele. É interessante que a Bíblia nos diz que quando esse rapaz se aproxima, ele se prostra aos pés daquele homem chamado Jesus Cristo, porque agora não tem para onde correr. E ele ainda, de uma forma quase que legal, judicial, vai fazer um apelo: olha, não nos mande para fora do país, ou como outras traduções, não nos mande ao abismo, mas permita que nós possamos ir para os porcos. E aí, de repente, quando há uma libertação desse homem, os espíritos vão aos porcos e caem em abismos, ainda que tenha sido esse o pedido que eles tenham feito para não acontecer, não serem lançados ao abismo. E qual é o resumo dessa história? Para onde essa história caminha? Caminha para o ponto em que um homem, ao se encontrar com Cristo, tem a sua vida mudada. Um homem, ao se encontrar com Jesus, e veja, era uma legião de demônios. Nós não sabemos o número, poderiam ser milhares, e ainda assim um único homem era muito mais poderoso do que aquela legião. E esse homem agora se vê liberto. As pessoas, ao verem-no depois, ficam assustadas, porque um homem que antes andava em sepulcros, um homem que antes tinha a sua mente perturbada, agora está limpo, agora está são, agora pode se assentar na cidade e se comportar como uma pessoa normal, sem precisar ficar agredindo a si mesmo.
E esse homem agora quer ser um seguidor de Jesus. Esse homem quer ir atrás. Mas Jesus diz para ele testemunhar na sua própria casa. Ele deveria ir para a sua própria terra e falar do que havia acontecido aonde ele havia saído. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Eu não conheço as suas lutas. Eu não sei o que tem cercado você. Eu não sei quais são as circunstâncias que têm feito muitas vezes você perder a esperança, olhar à sua volta e acreditar que os recursos já se esgotaram. Mas mesmo sem conhecer o seu problema, eu tenho a solução para você. Chama-se Jesus Cristo. E quando eu digo que Jesus Cristo é a solução, eu não quero dizer que ao entregar a sua vida e entender que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus problemas vão desaparecer imediatamente. Eu não quero dizer que de uma hora para outra a sua vida vai melhorar, você vai prosperar financeiramente, a sua saúde vai melhorar, você terá um emprego melhor. Não, eu não posso garantir isso, mas uma coisa é certa, a maneira de encarar essas circunstâncias muda. E mais do que isso, a certeza de que a nossa vida, a vida com Cristo, não se resume ao aqui e ao agora. Há uma vida eterna, há uma morada eterna. O que Cristo nos promete aqui é vivermos livres da escravidão de um mundo que já pereceu no pecado, um mundo que já pereceu por causa da sua maldade. O que eu quero que você entenda é que a resposta que você procura está em um único homem, Jesus Cristo. Ele é quem vai dar significado para a sua vida. Ele é quem vai dar sentido para a sua existência. Ele é quem vai fazer com que todas as coisas possam se encaixar e a vida agora seja trilhada em uma mesma direção. Ele é o único capaz de fazer com que você não ande mais perdido, como se não houvesse um norte, um destino para ir. Jesus Cristo é a resposta. Esse homem se encontrou com Jesus e depois foi testemunhar. Esse homem depois foi dizer a todos o que havia acontecido na vida dele. E assim como esse homem, eu estou aqui hoje para dizer para você, uma transformação pode chegar na sua casa. As coisas podem ser diferentes. Daqui para frente, uma nova realidade pode ser verdade para você. Olhe para a cruz. Busque em Cristo a resposta para os seus problemas. Não acredite que outras coisas responderão às suas angústias. Não responderão. Apenas Cristo pode preencher o vazio do seu coração, seja ele qual for. Repito, não sei qual é o problema que você vive, se financeiro, se espiritual, se de saúde, mas eu sei qual é a resposta. A resposta é Cristo, a sua obra na cruz, morte e ressurreição. Morte e ressurreição, essa que deu a vida eterna a todo aquele que crê. E há uma única pergunta para você hoje. Você crê? Essa mensagem é uma verdade no seu coração? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Você precisa de uma transformação? Você precisa de uma mudança? O inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele é incansável. O papel dele é trazer tormento, cansaço, feridas. O propósito dele é nos machucar. Mas é pela graça de Deus que nós somos sustentados. E é pela graça de Deus que Ele não permite que o inimigo assim nos toque e possa trazer tantas feridas à nossa vida. Como foi o caso desse jovem, que só foi transformado por causa de um encontro com Jesus. Talvez outras coisas oprimem o seu coração. Talvez aquele pecado não confessado é a razão de você não ter paz dentro de você. No capítulo 4 de Marcos, Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 5, ele acalma o coração de um homem que precisa ser transformado através de um encontro com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E pode ser que hoje você também precise encontrar a Jesus na sua palavra. Por isso eu te convido a que faça essa oração comigo e vamos juntos pedir a Deus que através do teu Filho Ele possa transformar o meu e o seu coração. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra, palavra que recebemos, palavra que entra em nós e muda a nossa vida. Ó Deus, quantas vezes somos oprimidos e subjugados por tantas coisas, um pecado não confessado. Ó Deus, aquele sentimento ou aquela opressão que vem até a nossa alma, até o nosso coração e nos faz perguntar:
será que um dia eu poderei experimentar a paz? Será que um dia tudo isso vai acabar e enfim eu serei transformado, mudado pelo Senhor? O Senhor nos promete transformar e mudar através da palavra do Senhor Jesus. Nesse encontro maravilhoso, aonde nós podemos recuperar o juízo, recuperar a paz, recuperar a calma em nosso coração. Não pelo nosso esforço, mas pela obra de Jesus em nosso coração. Por isso, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor traga paz ao coração daquele e daquela que nos assiste e nos acompanha nessa oração e que precisa desesperadamente de uma transformação que só o Senhor pode fazer. E que ouvindo a Tua palavra e se derramando diante de Ti nesse momento em oração, ele receba essa paz que excede todo entendimento, a paz de receber o perdão, a paz de ser transformado, a paz que vem de um encontro com o Senhor Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, que a Tua palavra possa entrar em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quebrou os grilhões da minha escravidão, me livrou daquela ilusão e do inferno de ser eu sozinho. Quem me diz, me ensinou um riso tão feliz e me deu iguais pra dividir a abundância desse pão e vinho. E agora eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Quem eu sei é tão puro e claro, vão saber, pois seu nome é mel e tem poder, está posto nas alturas. Quer saber? Eu nem sou digno de pronunciar, pois na terra outro igual não há, e governa sobre tudo, tudo. E agora eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, meu Deus, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Mas se quer saber, não está pregado numa cruz, nem a morte apagou sua luz. E ele vive, e ele reina, e vai voltar. E vai voltar.
você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração e pedir para receber informações da nossa igreja, é muito fácil. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita, se você mora em nossa cidade ou se está nos visitando. E também acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte, ministração da palavra, alguma canção, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também pelo nosso canal no YouTube, onde você encontra todos os programas que já gravamos até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que pela palavra do Senhor Jesus, Ele possa transformar o seu coração. E que Ele te abençoe. Em nome de Jesus.